Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. A última coisa. Há um tempo atrás um irmão começou a conversar comigo. Ele me ajudou muito. Em muita coisa que fazemos hoje pela internet. Ele me ajudou a entender, a trabalhar com isso. Ele chegou um dia para mim e falou: pastor, eu queria te fazer um desafio. Ele falou: eu amo ouvir suas mensagens, mas o senhor é o cara do ensino, é profundo. Dificilmente uma mensagem sua vai durar menos de 1 hora. Ele falou: isso não é algo no Brasil, é um fenômeno mundial. A média de permanência de alguém na frente de um vídeo no YouTube, a média mundial são 10 minutos. Ele diz: eu queria lançar um desafio. O senhor podia pregar umas palavras mais curtinhas, mais resumidas, né, para quem está no corre-corre do dia a dia. Minha primeira reação foi ficar revoltado. Eu falei para ele: não vou dar menos comida para quem não tem fome, só por causa de quem não tem fome. Mas, irmão, esbravejei, reclamei. Mas depois de uns dias eu estava lá orando, estava no meu tempo com Deus, lendo a Bíblia, eu caí num texto de Abacuque, onde Deus diz assim: escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei: pois não é que tem um versículo para quem passa correndo também? E a partir daquilo Deus começou a me incomodar. Ele dizia: atenda quem passa correndo, quem tem um ritmo de vida que não consegue parar mais tempo, né? E Deus falou no meu coração: você não precisa deixar de oferecer o ensino mais longo, mais profundo, mas você pode alcançar mais gente. E nós começamos um desafio, né, que esse colega me desafiou, do Sub-12. Que eu tinha que pregar mensagens em até no máximo 12 minutos. Tinha que ser de 12 para baixo. Eu acho que o sub, além de ser de 12 para baixo, eu tenho uma desconfiança que é uma gracinha como eu subirá. Demorou para eu perceber a brincadeira. Mas nós começamos esse sub-12 e tem sido uma benção, né? Nós temos toda semana, toda terça-feira, às 11 horas, tem uma mensagem nova no meu canal no YouTube, youtube.com/Luciano Subirá. Eu tenho certeza que pode te abençoar e pode ser uma forma de você ajudar outros. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Irmão, vira de novo para o irmão ao seu lado. Fala para ele: é sério, Deus vai tocar a sua vida hoje. Eu só cheguei hoje, irmão, mas dá para perceber que é um ambiente de glória nesse lugar. E as águas vão continuar subindo e subindo. E como diz um jovem lá da minha igreja: vai ser punk, pastor. Feche seus olhos um instante só. Espírito Santo, esse lugar é seu. Essa conferência é sua. Essa reunião é sua. Nós só queremos dizer mais uma vez que nós confiamos plenamente no Senhor, no seu agir. Nós oramos que a tua palavra cumpra, como disse o profeta Isaías, o propósito para o qual ela tem sido liberada. Nós oramos por um ambiente, ó Deus, onde não apenas não haja distrações, mas onde haja revelação da tua palavra. Nós oramos por um ambiente onde o Senhor traga aquela aplicação personalizada da tua palavra no íntimo do coração de cada um. Nós oramos por um ambiente, ó Deus, profético, onde a tua palavra alcança não apenas a nossa mente, não apenas entra por revelação no nosso espírito, mas nos leva a um lugar de resposta. Nós oramos: Senhor, cumpre aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho para essa hora. Nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos louvor, pela certeza, ó Deus, não apenas da instrução da tua palavra, mas da liberação, da ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós queremos ser encontrados vulneráveis ao teu toque, à ação do teu Espírito. E nós mais uma vez clamamos por isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 11. O texto diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Pula comigo para o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Você pode repetir isso comigo? Diga: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Não, vamos ativar o modo aleluiado. Lá no sul a gente tem uma gíria para falar desse crente empolgado, a gente fala aleluiado. Diga comigo: somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo seu Espírito. Algo que a gente precisa entender, e eu sinto muito forte de Deus no meu coração. Eu sinceramente queria ir numa outra direção, queria trabalhar de uma forma diferente, queria terminar orando de forma diferente, mas algo muito forte vindo no meu coração da parte de Deus. Sentei e falei: Marcelo, já não consigo mais lembrar o que eu falo onde. Eu prego praticamente todo dia, né, em algum lugar desse Brasil. Eu falo muita coisa, eu falo para muita gente, tudo aquilo que está relacionado a esse tipo de ensino, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre o Espírito Santo, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. Outro dia alguém falou: pastor, o senhor gosta disso? Né? Eu falei: não é que eu gosto, eu para isso nasci e vim ao mundo. Né? Eu falei: eu me sinto dentro do meu propósito, dentro do meu chamado. E eu sinceramente, irmão, perguntei para ele, falei: eu já não consigo lembrar o que eu falei aqui no passado ou não, mas eu falei: eu vou tocar nesse assunto. Eu quero falar a respeito dessa obra do Espírito Santo, dessa ação transformadora do Espírito Santo. Irmão, eu não sei exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus está falando nesses dias, mas algo que eu sinto muito forte no meu espírito. Essa conferência, ela terá um marco sobrenatural, diferenciado numa área. Eu creio que nós vamos experimentar nesse lugar um verdadeiro batismo de fogo. Eu creio que Deus quer nos levar a uma experiência santificadora mais profunda. Irmão, eu creio que serão dias de limpeza de Deus na nossa vida, na vida da igreja, né? O rio de Deus está passando por esse lugar e você pode se expor à ação dele de diversas formas, mas algo que eu tenho certeza é que Deus quer nos levar a um lugar mais profundo de santificação, a um lugar mais profundo de rendição nele, a um lugar onde a carne não nos controla, mas onde a gente vive debaixo do pleno governo do Espírito Santo. E algo que nós precisamos entender são essas manifestações de glória. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo agindo, né, e operando e nos transformando de glória em glória, fala de uma obra tão necessária quanto qualquer outro aspecto da obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo começa dizendo: se o ministério da morte, quando ele fala do ministério da morte, ele está falando da lei de Moisés. Quando ele diz gravado com letras em pedra, está fazendo uma menção às tábuas dos 10 mandamentos. E ele chama de ministério da morte porque a Bíblia diz que foi por meio da lei que o pecado mostrou a sua força e a morte se revelou. A impotência do homem de viver o plano e o propósito de Deus, o quanto ele ainda estava distante, se manifestou. Então é por isso que ele chama o ministério da lei de o ministério da morte. Mas ele diz: se o ministério da morte se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, porque é quando ele desce a segunda vez do monte com as tábuas da lei que o seu rosto resplandece. Nós temos uma manifestação de glória extraordinária. Nós temos o que podemos chamar aqui de uma transfiguração. Nós temos algo extraordinário acontecendo. Irmão, não sei você, mas desde criança eu sempre fiquei empolgado com essa história bíblica do rosto de Moisés brilhando. Eu sempre ficava imaginando: meu Deus, o que é isso? Aparecer em polo que é a cara acesa. O rosto aceso a ponto, da Bíblia diz, Arão, os príncipes de Israel, o povo se assustar com aquela glória que estava se manifestando em Moisés. E muitas vezes no meu coração, desde criança, lendo a Bíblia, eu ficava, né, imaginando esse negócio, e dentro de mim eu dizia: uau! E muitas vezes eu pensava comigo mesmo: bem que eu queria dar uma brilhadinha um dia. Nem que fosse uma brilhadinha só. Eu dizia: Deus, deve ter sido o máximo essa experiência de Moisés. Guardadas as devidas proporções,
Eu tive uma experiência em janeiro de 1992, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Estávamos pregando, eu, pastor Harold já esteve aqui com vocês? Não. Eu, pastor Harold, alguém que marcou, influenciou muito minha vida, né? Vários outros amigos, nós estávamos ministrando em algumas igrejas lá de Angra. E esse grupo de irmãos nós estávamos servindo, irmão, pensa daquelas igrejas ultra, mega, nitro, turbo, pentecostal. Uma daquelas assim, que é quase o regime do Talibã, que tinha que usar até a burca. Por que eu estou dizendo isso? Eles eram muito rígidos com algumas coisas que a gente não concordava. Por exemplo, na concepção daqueles irmãos, Deus fez a praia só para o ímpio. O crente não podia ir, para eles era pecado. Irmão, nós estamos em Angra dos Reis, um dos pedaços mais belos da nossa costa brasileira, e a gente não podia ir para a praia, ficamos 10 dias lá. E apesar de não concordar com aquilo que aqueles irmãos acreditavam, a gente estava lá para servi-los. E algo que a gente tem que aprender é andar em amor. A gente não precisa ficar discutindo tudo que discorda. A gente pode relevar muitas coisas e servir uns aos outros em amor. Por favor, diga amém. Os morávios que viveram um grande avivamento, tinha uma frase que o Wesley pegou emprestado, ele usou muito. Ele dizia, nas coisas essenciais nós temos que ter unidade. Nas coisas secundárias nós podemos ter tolerância, mas em tudo o amor. E a gente decidiu que não ia ficar reclamando, não ia ficar discordando, não ia ficar discutindo. E a gente disse, estamos aqui para servi-los, não vamos para a praia. Irmão, pensa, 10 dias em Angra dos Reis sem ir para a praia. Na última noite, a 10ª, não teria culto, a gente não ia pregar a última noite antes de ir embora. Então, todo o nosso trabalho com aqueles irmãos já tinha terminado. Eu chamei meus colegas e falei, gente, a gente podia ir para a praia de noite para orar. Se a gente não pode nadar, pelo menos a gente podia usar a criação de Deus. Ter um tempo de oração, o que vocês acham? Os caras empolgaram. E nós decidimos fazer uma vigília de oração. E lá fomos nós para uma praia. Era uma noite escura, sem luar. Eu acredito que devia estar um pouco, né, nublado. O lugar onde a gente estava bem escuro. Mas eu lembro a gente orando ali na areia da praia, estava muito quente. Teve uma hora que eu falei para os irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou com muito calor, eu vou orar lá dentro d'água. Que é completamente de nadar. Você concorda comigo? Diferente de nadar, né? Eu fui orar dentro da água. Então, apesar de estar muito escuro, Angra dos Reis, para quem conhece, é uma baía, um marzão sem onda, é um piscinão. Então lá fui eu entrando na água, uma areiazinha branca fininha, demora para ficar fundo, não tem buraco, não agita. Então mesmo naquele escuro todo, eu fui entrando água dentro. E entrei até mais ou menos a cintura. E estou lá com as mãos erguidas, orando em outras línguas, adorando a Deus. Mas irmão, era muita unção, não aguentei. Eu caí debaixo do poder de Deus. Para que eu caí, comecei a boiar naquela água. Meus amigos me vendo lá dentro não aguentaram. Começaram a entrar um por um para orar dentro d'água. Só um que não entrou, foi o Harold, ficou do lado de fora. Todos os outros entraram. E sério, foi difícil só ficar brincando na água. A gente está ali memorando, fizemos uma roda. De repente, um dos meus amigos olha para mim e falou, cara, o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei, por quê? Ele falou, olha você, estão parecendo duas lanternas. Uma hora que eu olhei minhas pernas dentro d'água, eu levei um susto. Parecia duas lanternas acesas. E eu assustei com aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo, enfiei a mão dentro d'água para tocar na minha perna, para ver se estava tudo bem. A hora que eu fui tocar na minha perna, minha mão entrou na água, parecia efeito especial de filme, desses de ficção científica, saia fogo para todo lado. Pensa numa parada doida. E eu estou tentando entender o que está acontecendo, eu levanto a cabeça, olho, agora as pernas de todo mundo estão acesas. Eu falei, vocês também estão. Os caras diziam mesmo, e todo mundo ali via a perna de todo mundo. Aí um já começou a dar glória, eu sou daqueles que quero checar bem o que está acontecendo. Aí antes de começar a dar glória, aleluia, eu perguntei para o Harold, estava do lado de fora, você está vendo alguma coisa diferente? Ele falou, cara, daqui de fora parece que as pernas de vocês estão acesas, parecem umas lanternas. Eu falei, mas eu acho que é o que nós estamos vendo aqui também, todo mundo. Enquanto a gente estava nisso, tentando entender o que estava acontecendo, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Irmão, não consigo te explicar isso. A gente metia a mão naquilo, não queimava, tirava, a hora que tirava, escorria, virava fogo líquido. Tinha um novo convertido conosco, Luiz Fernando, hoje ele é pastor. E quando a gente estava indo para a reunião de oração, eu estava conversando, como que foi sua conversão? Eu falei, pastor, eu era desses malucos, mas que o senhor não tem ideia. Né? Eu falei, maluco o quê? O que você usava? Ele falou, pastor, de tudo, mas o que pegava mesmo era o tal do chá de cogumelo. Eu falei, é mesmo? Me fale. Ele falou, não, um amigo nosso um dia falou, tem um cara que ficou doido o dia inteiro. Tem outro que ficou doido 3 dias. Aí tem um amigo nosso que está doido até hoje, nunca mais voltou ao normal. Ele falou, o negócio alucinava muito e a parada era forte. Mas a gente está conversando, de repente ele parou e falou, mas pastor, não quero ficar falando disso não. Não quero parecer que tem saudade. O importante é encontrar Jesus. E nós interrompemos a conversa, a hora que chegamos, começamos a orar.
Na hora que aquele fogo acendeu dentro d'água, Luiz Fernando passou o resto da noite gritando: Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. Eu lembro que foi uma noite especial. Eu particularmente acho que um dos propósitos daquela experiência tinha mais a ver com Luiz Fernando do que com qualquer um de nós. Mas, irmão, eu nunca vou esquecer aquela brilhadinha. Mesmo que foi só as pernas, mesmo que foi as pernas e não o rosto, mesmo que foi de noite e não de dia. Porque você imagina, irmão, Moisés desce no monte de dia. Vou te dizer porque eu já subi e já desci aquele Sinai. Né? A gente sobe com muita lanterna, com muitos recursos que eles não tinham, né? Hoje existe estrada já, escadas feitas que facilitam o trajeto, eles não tinham nada daquilo. Seria impossível ele ter descido aquilo de noite. E ainda assim o seu rosto brilhou. Então, para mim, isso era uma das coisas que eu olhava na Bíblia e dizia: se tem manifestação de glória é essa. Se tem uma parada da glória de Deus é essa. Isso sempre me empolgou. O que eu demorei para perceber é que Paulo está dizendo aqui que se o ministério da morte se revestiu de glória a ponto do rosto de Moisés brilhar, o que ele está dizendo aqui para mim e para você, nós que vivemos hoje os dias da nova aliança, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Presta atenção, a Bíblia está falando de uma glória maior, a minha e a sua disposição. A Bíblia está dizendo que eu e você temos algo melhor e maior do que Moisés. A Bíblia está dizendo que existe mais glória, a minha e a sua disposição, do que aquilo que Moisés experimentou. Isso tem que empolgar a gente. Mas de alguma forma a gente lê, relê esses textos e parece que isso não produz algum despertamento. Eu comecei a olhar verso 9, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Né? O 10, ele diz: nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Ele repete, irmão, vez após vez, que essa nossa glória, que está à minha à sua disposição, é maior. 11. Se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E eu comecei a refletir um pouco mais a respeito dessa glória que está à minha e à sua disposição. Eu falei: Deus, se nós temos uma glória maior do que a de Moisés, a gente tinha que estar empolgado com esse negócio. Porque a gente empolga com a de Moisés, mas não empolga com a nossa. A gente empolga com a experiência que ele teve, mas não consegue empolgar com aquilo que está à nossa disposição, que é maior do que o que estava à disposição dele. E eu comecei a orar e dizer: Deus, eu quero entender isso. Onde é que nós estamos comendo bola? O que é que nós não estamos entendendo? O que é que nós não estamos percebendo? E na verdade, há algumas diferenças básicas entre a glória que Moisés experimentou e a glória que eu e você experimentamos. E talvez a diferença principal, a Bíblia diz que a glória de Moisés era passageira. Aquele mesmo rosto que acendia, depois ia apagando, até que ele entrasse novamente na presença de Deus. Então, era uma glória passageira, temporária. Mas a glória que está à minha e à sua disposição é uma glória permanente, não é uma glória passageira. A glória dele, além de ser passageira, porque desvanecia, e a nossa ser permanente, a nossa, na verdade, ainda é progressiva. A Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. É como se ele falasse dos degraus de uma escada. São níveis cada vez maiores de glória. Aliás, se tem algo que nós podemos definir, a vida cristã é algo progressivo. A Bíblia diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais. Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, e mais, até ser dia perfeito. Então, eu e você hoje temos que brilhar mais do que ontem. Amanhã temos que brilhar mais do que hoje. Depois de amanhã temos que brilhar mais do que amanhã. Agora, a Bíblia fala de uma glória que não só não é passageira, mas ainda é progressiva. Mas uma outra diferença é que a glória de Moisés era exterior. Ele brilhou do lado de fora. Mas quando a Bíblia fala da glória que está à minha e à sua disposição, o foco não está do lado de fora. O foco está do lado de dentro. Quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, nós não estamos ficando fisicamente parecidos com o Senhor Jesus. Porque essa semelhança, essa transformação que está sendo produzida não é do lado de fora, é do lado de dentro. E talvez esse seja o ponto que não nos leve a entender o quão grande é essa glória minha à sua disposição. Porque aquilo que é exterior, muitas vezes nos empolga mais do que aquilo que é interior. Aquilo que é visível nos empolga mais do que aquilo que não é visível. E eu comecei a perceber que o foco só no exterior é errado. Mas nós agimos dessa forma.
E eu percebo que não é de hoje. Os discípulos de Jesus deram trabalho para Jesus. Quando Jesus chega falando, a mensagem de Jesus era essa: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que você acha que passou na cabeça dos discípulos? Você acha que a primeira coisa que eles pensaram era um reino espiritual? Não, querido, eles estavam esperando um reino físico. Se você olhar que Jesus está dizendo o tempo está cumprido, que tempo era esse? Ele está falando do tempo das promessas, das profecias. E uma das profecias que nós podemos citar é Daniel capítulo 2. Quando Nabucodonosor tem um sonho que Daniel depois interpreta. Ele sonha com uma estátua que tinha 4 tipos de metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas a Bíblia diz que as pernas eram de ferro. Cada metal representava um reino. Daniel fala para Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? O primeiro império mundial. Nunca antes na história da humanidade alguém dominou a terra toda. A Babilônia de Nabucodonosor foi o primeiro império mundial. Essa estátua representa um império mundial. Então ele chega e diz: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Começa com você. Mas ele diz: depois de ti virá um reino inferior ao teu. Então Daniel está dizendo que a mudança de metal é mudança de reino. E nós sabemos pelo livro de Daniel que os medo-persas sucederam a Babilônia. Mas haveria uma terceira mudança de metal, dos peitos e os braços de prata para o ventre de bronze. E Deus estava dizendo: haverá um terceiro império mundial. Daniel já sinalizou profeticamente que isso ia acontecer, e a história nos confirma que o terceiro império mundial foi a Grécia, de Alexandre o Grande. Mas Deus estava dizendo que ainda haveria um quarto império mundial, tipificado nas pernas de ferro. E esse foi o Império Romano. Quando foi que Jesus se revelou? Nos dias do Império Romano, o quarto império. Daniel vê ou interpreta o que o rei viu: uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos. Esse sem auxílio de mãos fala de uma obra que é divina, não era humana. Aliás, a pedra ela é muito usada nas profecias do Velho Testamento para se referir ao Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, o tempo todo isso é usado. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e a pedra vem e atinge a estátua. Aonde a pedra atingiu a estátua? Nos pés. O que a profecia estava dizendo? Ele virá nos dias do quarto império. A pedra é uma figura de Cristo. E quando a pedra atinge a estátua, a Bíblia diz que a estátua esmiuçou inteira. Foi levada a poeira pelo vento, só sobrou a pedra. A Bíblia diz que essa pedra começa a crescer. Ela se torna uma montanha que enche toda a terra. O que Deus estava dizendo? Eu vou deixar essa brincadeira do homem mandar no mundo, do homem governar a terra. Deus está dizendo: eu vou deixar isso durar 4 impérios. No final dos 4 impérios, Deus diz: eu vou acabar com essa brincadeira. Eu vou enviar o Messias, e no lugar do império dos homens, eu vou estabelecer o meu próprio reino sobre a terra. Agora, Jesus chega nos dias do quarto império dizendo: o tempo está cumprido. O que ele está dizendo? As profecias sinalizavam um tempo. E aí Jesus diz: é chegado o reino de Deus. O que você acha que os caras acharam? Eles estão esperando um reino físico. A Bíblia fala que Tiago e João vão acompanhados da mãe fazer um pedido para Jesus. Qual era? Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que meus filhos se assentem, um à sua direita, o outro à sua esquerda. O que é que essa mulher estava pedindo para os seus filhos? Isso está lá em Mateus 20, 20 e 21. Ela está dizendo: quando o Senhor assumir o governo da terra, no lugar dos impérios mundiais, que meus filhos sejam um ministro da fazenda, o outro ministro do planejamento. Basicamente ela está dizendo: deixa a faca e o queijo na mão da família. O interesse deles, que mesmo depois da ressurreição de Jesus, a pergunta em Atos 1,6 é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Eles estão focados nesse reino, nessa promessa: nós vamos governar com o Senhor, nós vamos mandar na terra. O que é que Jesus responde? Não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: mais do que entender esse negócio do reino físico do lado de fora, vocês precisam se conectar com o governo do Espírito Santo do lado de dentro. Agora, durante muito tempo, eu percebo o esforço de Jesus de levá-los a entender algo que era difícil eles valorizarem. Em Lucas 17, 20 e 21,
Jesus tem que explicar, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizê-lo, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava tentando mostrar, haverá um momento em que eu vou estabelecer um reino físico sobre a terra. Mas na primeira vinda, querido, Jesus não veio estabelecer um reino físico. Ele veio estabelecer o governo de Deus no coração dos homens. Ele veio estabelecer um reino espiritual. Mas para nós, querido, normalmente esse negócio não é empolgante. É só você olhar o que a Bíblia diz lá em Lucas 9. Jesus chega numa aldeia de samaritanos. E a Bíblia diz, o seu parecer era de quem decididamente ia a Jerusalém. E você sabe que os judeus e os samaritanos não se davam. Quando eles percebem que é um judeu a caminho de Jerusalém, não quiseram receber Jesus, não queriam hospedar Jesus. Os discípulos ficaram todos indignados, com orgulho ferido, com aquele tipo de comportamento comum que você conhecemos, tipo, sabe com quem está falando? E eles vão para Jesus indignados e diz, olha a pergunta dos dois. Não é à toa que Jesus apelidou esses dois de Boanerges, Tiago e João. Significa filhos do trovão. Irmão, às vezes a gente pensa no João, porque ele fala que era o discípulo amado. A gente pensa quase numa figura delicada. Eram rudes pescadores. Para Jesus chamar e apelidar os caras de filhos do trovão, eu imagino que eram os mais barraqueiros do grupo. Era confusão ali, irmão. Os dois chegam para Jesus e a proposta deles é, queres que peçamos que Deus mande fogo do céu e os consuma? Irmão, se você pensar, eles não estão completamente malucos. Eles estão inspirando o episódio de Elias. Elias está sentado no monte, o rei Acabe manda um capitão com 50 soldados, e o capitão chega intimando, homem de Deus, o rei manda você descer. O Elias, pensa num cara bipolar na Bíblia, era o tal do Elias. Elias olha para ele e diz, se eu sou homem de Deus, vou te dizer o que é que desce. Vai descer fogo do céu e consumir a ti os 50. Irmão, aqui Elias diz isso, buf, desce fogo, incinerou todo mundo. O rei manda outro capitão com seus 50, outro chega com a mesma atitude. Homem de Deus, o rei manda você descer. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu sobre você, os seus 50. Já foram 102, irmão. Aí vem um terceiro capitão. Ele humildemente se coloca diante de Elias. Na linguagem de hoje a gente diria que ele disse, não mate o mensageiro. Tipo assim, me perdoe, não tem nada a ver com isso. Seja a minha vida, a vida dos meus homens preciosas. Nessa ele já está tremendo de medo, não mata mais nós não. O que é que nós temos aqui? Um entendimento, irmão, de quem que está mandando no pedaço. Elias se impôs. Elias impôs sua autoridade. Só a hora que o cara se curvou, se humilhou, a Bíblia diz que o anjo falou, vai com eles. Então, Tiago e João não estão assim tão malucos. Eles estão se inspirando em coisas que eles encontraram na Bíblia. Aí chegam para Jesus, e aí? Quer que nós mandamos descer fogo do céu e consuma essa turma? Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem veio para salvar a vida dos homens. Agora, irmão, olha o que Jesus faz. A Bíblia diz assim, e foram para outra aldeia. Não quer receber aqui, nós não precisamos destruir eles. A gente acha outro que receba. Irmão, deixa eu te dizer, as soluções para os seus problemas do dia a dia pode ser bem mais fácil do que você está querendo que a coisa aconteça. Hoje em dia existe um haver desse gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Irmão, deixa eu te dizer, nós precisamos ter um coração abençoador, um coração perdoador, um coração de misericórdia. Imagine Jesus pensando, vocês não querem a honra, o privilégio de me receber, tem quem queira, Deus abençoe vocês. Fui, partiu, próxima aldeia. Agora, os discípulos, eles estão empolgados, irmão, é com esse nível de glória, é quando o fogo desce, é quando o pau quebra, é quando a coisa acontece, porque de alguma forma, tudo o que é exterior nos fascina muito mais do que aquilo que é interior. A gente consegue ter empolgação com Elias consumindo a turma com fogo que desce do céu. Mas com Jesus olhando e dizendo, eu não vim destruir, eu quero salvar, eu quero transformar. Com essa coisa de dizer a gente simplesmente recua e dá a volta, esse negócio não empolga a gente. Mesmo que seja Jesus falando, a gente não fica com vontade de glorificar de pé, como se o fogo tivesse descido do céu. É verdade ou não é? E de alguma forma isso tem se tornado, não apenas para os discípulos, mas para nós, para mim e para você hoje, um efeito limitador. A pergunta que eu quero te fazer é, como nós temos repetido hoje esse mesmo erro? De focar no que é exterior. Você já percebeu que para nós o conceito de culto bom é que o pau tem que quebrar, a gente tem que rolar para o chão, tem que babar. E não estou dizendo que não é bom, irmão, eu amo. Mas para nós o negócio tem que ferver. Outro dia eu ouvi um pregador dizer, culto bom não é necessariamente aquele que você sai feliz com o pregador, mas muitas vezes é aquele que sai
você sai triste com você mesmo, sentindo que tem que mudar de vida, mas a gente já não valoriza aquela pegada interior. Para nós tem que ter anjo voando de costa, de braçada no culto, de um lado para o outro. Aí é a glória. Mas sabe, querido, a maior essência do que é a glória apresentada por Deus e no Novo Testamento, sabe o que é? Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Quantos querem a glória maior? Repita comigo: Cristo em nós, a esperança da glória. Essa esperança da glória, ele não está só falando da glória celestial futura, não, querido. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. O que é Cristo em nós? Não é apenas a pessoa dele habitando dentro de mim e dentro de você, mas é o projeto divino de reproduzir a imagem de Jesus na minha e na sua vida. A gente tem feito do Evangelho, querido, algo para solucionar todo tipo de coisa. Vem para Jesus que você vai ser curado da sua enfermidade. E eu não estou falando contra, eu creio. E eu creio que nessa noite pessoas vão ser curadas, ainda hoje aqui, nesse auditório. A gente diz, você está encrencado financeiramente, Jesus vai liberar a sua vida financeira, Ele tem provisão, tem prosperidade. E eu não estou falando contra, eu creio nisso. Sua família está uma bagunça, Ele pode restaurar. Eu também não estou falando contra, eu creio nisso. Mas nós transformamos o Evangelho num monte de coisa, menos no que é a essência do Evangelho. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, a Bíblia diz: aos que dantes conheceu, também os predestinou. A palavra predestinou significa destinar de antemão. Deus tem um projeto para mim e para você antes da nossa existência. Deus tem um projeto para a humanidade antes dela ser criada. Um dia meu filho perguntou: papai, Deus sabia que o homem ia pecar? Eu falei: claro, meu filho, Ele é onisciente, Ele é presciente. Não, pai, mas tem um texto que dê para a gente entender claro. Eu falei: ué, Pedro diz que Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus primeiro fundou o mundo, para depois criar o homem, para depois o homem pecar. Mas antes de fundar o mundo, o cordeiro já havia sido providenciado, o sacrifício já estava preparado. Irmão, Deus não é pego de surpresa em absolutamente nada. Ele trabalha com planejamento em tudo, exatamente tudo que faz. Então a Bíblia diz, Ele nos predestinou, nos destinou de antemão. Para quê? Para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho Jesus. A essência de tudo no Evangelho. E nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus não é apenas uma forma de resgatar eu e você do inferno. O sacrifício de Jesus não era apenas para que eu e você escapássemos da condenação eterna. Deus queria nos tirar da distância que o pecado produziu. Deus queria nos tirar da condenação, mas não apenas nos trazer para perto dele. Ele queria nos transformar na sua imagem e semelhança. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo se refere a Jesus e o chama de último Adão. Ele diz, o primeiro Adão veio para ser um cabeça de raça. Ele era um protótipo que reproduziria a gente conforme a sua imagem. E esse foi o problema. Quando Adão pecou, ele se tornou uma matriz comprometida. Porque Deus tinha dito e declarado que tudo se reproduziria segundo a sua espécie. Quando Adão pecou, quando ele corrompeu a natureza de Deus que estava nele, ele se tornou uma matriz, um protótipo comprometido. Romanos 5,2 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, porque o cabeça de raça se corrompeu, a raça se corrompeu. Quando a Bíblia diz que Jesus vem para ser o último Adão, o apóstolo Paulo diz ali com toda clareza, assim como trouxemos a imagem do terreno, o primeiro homem, assim também traremos a imagem do celestial. Jesus é chamado de o segundo Adão, porque Deus levanta um novo cabeça de raça. Deus levanta uma nova matriz, um novo protótipo, dessa vez não comprometido. E o projeto de Deus é o seguinte, o que eu não consegui com Adão, eu vou conseguir agora por meio de Jesus. Ele será a matriz, ele será o protótipo a ser reproduzido no coração de todos os homens. Querido, a essência do Evangelho é nos tornarmos parecidos com Jesus. 1 de João 2,6, a Bíblia diz, se alguém diz estar nele em Cristo, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21, a Bíblia diz que ele deixou pegadas.
Ou seja, o estilo de vida, a maneira como Jesus andava e vivia, se tornou para mim e para você um referencial, um modelo. Então o que é a pegada? A gente tem que pisar exatamente no lugar onde ele deixou a marca do pé. A gente tem que andar exatamente como ele andou. Porque o plano e o propósito de Deus, para mim e para você, querido, antes de qualquer outra coisa, o resto é bônus, é efeito colateral, é mera consequência. Se você vai ter saúde, se você vai ter prosperidade, se Deus vai abençoar a sua casa, se você ainda vai ter a vida eterna, eu diria isso é resultado, não é o foco. O plano e o projeto de Deus era fazer de cada um de nós pessoas semelhantes a Jesus. Agora, algo que eu e você precisamos entender é o plano e o projeto de Deus em relação a isso. Por que é que o Espírito Santo veio habitar em mim e em você, querido? Não é porque faltou lugar para ele no céu e ele descobriu que podia morar de graça na gente sem pagar aluguel, não. Ele vem para cumprir um projeto eterno. A Bíblia diz que ele nos transforma de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus, porque esse foi desde o início e ainda é o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. Isso é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por favor, diga amém. Olha comigo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, ou da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O plano e o projeto de Deus, querido, é que a gente alcance essa estatura, a mesma maturidade do Senhor Jesus. Não é apenas escapar do inferno, não é apenas ser perdoado dos pecados que eu cometi, é agora ter um caráter transformado na imagem do Senhor Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Agora a minha pergunta, se isso é o centro de tudo, por que é que a gente prega de tudo, mas quase não fala sobre isso? Porque de alguma forma, irmão, não é popular. De alguma forma, isso não empolga a gente. Vamos lá descobrir que a gente tem que matar nossa carne, ser semelhante a Jesus. Tudo aquilo que é exterior acaba nos empolgando muito mais do que aquilo que é interior. E o que a gente não percebe é que inconscientemente nós estamos rejeitando algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. No livro de Efésios, no capítulo 4, a gente leu a partir do 13, mas se você olhar o versículo 6, a Bíblia diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus é sobre todos, por todos e em todos. Só mais uma vez, vira para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final. Fala para ele: sobre todos, por todos e em todos. Irmão, do que é que a palavra de Deus está nos falando aqui? Ok, você precisamos entender que Deus está falando de 3 níveis distintos de relacionamento que nós temos com Ele. De 3 manifestações distintas de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia fala de Deus sobre todos, sempre é uma referência à unção. Jesus, em Lucas 4,18, cita o que está lá no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Deus sobre é uma manifestação da unção. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Do que ele está falando? Que esse nível de Deus sobre sempre é unção, que a unção é a capacitação de Deus para a execução de um propósito e de uma missão. Por que é importante a gente entender isso? Irmão, nós estamos vivendo dias de restauração. Por favor, diga amém. Esse ano, 2017, nós vamos celebrar 500 anos da reforma. O problema é que a gente está olhando para trás, falando da reforma como se fosse algo que aconteceu há muito tempo atrás. Irmão, deixa eu te dizer, essa reforma não acabou. Tem muita coisa para ser reformada ainda.
Em Atos, no capítulo 3, dos versículos 19 a 21, o apóstolo Pedro diz assim, num dos primeiros sermões dele, acho que é o segundo sermão público, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que ele, está falando de Deus, envie os tempos de refrigério, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Ele diz assim, envie ele o Cristo. O que é essa declaração, envie ele o Cristo? Não é a primeira vinda de Jesus, porque Jesus já tinha vindo. Aliás, ele diz, envie ele o Cristo, o qual já dantes vos foi indicado. Quando foi indicado? Na primeira vinda. Então ele está falando da segunda vinda de Jesus. Envie ele o Cristo. Mas ele diz, o qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que Pedro estava sinalizando desde o começo, que os céus iriam segurar Jesus, não iriam deixar Jesus voltar antes que algo acontecesse primeiro. A Bíblia diz até que vem o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Quando você estuda a história da igreja, já nos primeiros séculos, ela começa a ter um desvio doutrinário, desvio de caráter. Irmão, a gente se perde no processo. Até quem nem é crente reconhece um período da história que é chamado período das trevas. Tão feio que o negócio ficou para o lado da igreja. 1000 anos. Então, esse período é marcado, o final do período das trevas, com o início da reforma protestante. E normalmente a gente começa a dizer da reforma como se fosse algo que já aconteceu de forma completa. A Bíblia fala até o tempo da restauração de todas as coisas. Tem muita coisa para ser restaurada. Deus está trabalhando a sua igreja e acredite, irmão, os tempos de restauração vão se intensificar cada vez mais. Por favor, diga amém. Nesse período das trevas, você tem poucos registros, quase nenhum ao longo da história, das manifestações do Espírito Santo, da operação dos dons, do fluir da unção. A razão pela qual as igrejas históricas se consolidaram numa posição cessacionista, de que os dons cessaram, é porque praticamente não se via isso em lugar nenhum mais. Então eles começaram a justificar uma doutrina que tentasse explicar a falta, a ausência. Mas na virada do século XIX para o XX, o poderoso movimento pentecostal começou e rompeu por toda a terra. O que é que Deus estava restaurando, meu querido? O primeiro nível de relacionamento, o Deus sobre todos. A unção foi devolvida à igreja, os dons começaram a entrar em operação. Irmão, por mais que lutassem, o movimento pentecostal se espalhou na terra inteira. O mover do Espírito Santo varreu a terra na virada do século XIX para o XX. Algumas décadas se passaram. E uma nova onda da parte de Deus veio. Talvez o ponto alto disso é a virada da década de 50. Ela se intensifica entre 60 e 70. Isso passou a ser chamado por muitos historiadores como movimento carismático. Alguns chamam esse movimento carismático em muitos ciclos de um movimento palavra da fé. Porque agora não se enfatizava apenas a unção e os dons do Espírito Santo. Mas algo começou a se pregar muito foi fé, no mundo todo. É como se isso fosse combinado. Você olha na Coreia, levanta um show pregando fé. Na África do Sul, ministros levantam. Na Europa, na África, nos Estados Unidos, um movimento varreu a terra. Deus estava restaurando um segundo nível. Porque Ele não é só o Deus sobre todos, unção, poder, dons. A Bíblia diz que Ele é o Deus por todos. Paulo escreve aos Romanos e diz, se Deus é por nós, quem? Contra nós. Então Deus por nós é Deus em nosso favor. Agora, a palavra de Deus é clara e diz, o justo viverá da sua fé. Deus vai ser na sua vida, querido, do tamanho da sua fé. A carta aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz, peça porém com fé não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não existe forma de se receber de Deus a não ser por fé. O entendimento da fé, o ensino da fé começou a destravar e liberar o coração dos irmãos para experimentar o Deus por nós, em nosso favor. Gente que antes conhecia o poder de Deus, era um instrumento de bênção para a vida dos outros, mas ele mesmo não entrava profundamente em determinados níveis de conquista. Através do entendimento da fé, de como se mover em fé, ele começou a entender o Deus por todos. E uma nova revolução aconteceu na terra. Tivemos distorções, com certeza. Todas as variações
inclusive das mais absurdas que encontramos no chamado movimento neopentecostal no Brasil, são uma derivação desse movimento. Porque a gente sempre tem a capacidade de sair de um extremo para outro. Mas nós não podemos deixar de reconhecer a legitimidade do movimento como parte de uma obra de restauração de Deus. Agora, deixa eu te dizer algo. A Bíblia não fala só do Deus que é sobre todos, nem só do Deus que é por todos. Mas a Bíblia fala de uma terceira coisa. E eu quero que você me ouça com atenção, porque eu creio que isso é profético. Há uma terceira grande onda de Deus que vai varrer esse planeta. Assim como as primeiras, ou talvez com mais intensidade. Será uma obra de restauração não só da unção, dos dons e do poder do Espírito. Será uma obra de restauração na igreja não só do entendimento de fé do Deus que é por todos. Mas Deus quer nos levar agora ao entendimento do Deus que é em todos. É o aspecto de Deus do lado de dentro. É a parte, querido, que quando o assunto é Espírito Santo e unção, a gente ignora. João escreve e ele diz, vós tendes a unção do Santo, e ela permanece em vós. Quando ele fala aqui de unção, há uma diferença entre a externa e a interna. A externa, Deus me leva a fazer algo para Ele. Jesus diz, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar, para curar, para libertar. A unção, querido, é sempre a gente sendo levado a fazer algo por Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A unção externa me capacita a testemunhar. Sempre a unção me leva a fazer algo. Atos 10, 38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós percebemos que essa unção externa nos leva a fazer algo. Mas a diferença é que a unção interna não é Deus nos levando a fazer algo para Ele. Na unção interna é Ele que faz algo por nós. João diz, vós tendes a unção do Santo, ela permanece em vós. E ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção do Santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Irmão, Deus do lado de dentro, não é a parte que Ele nos leva a fazer algo para os outros, não é a parte em que a gente experimenta receber algo que a gente precisa, mas é quando Deus começa a fazer algo dentro de mim, dentro de você, no sentido de transformação. E nós temos ignorado talvez aquilo que seria a essência do plano e do projeto de Deus de uma forma que eu acredito que não tem permitido que Deus intensifique aquilo que Ele queria fazer em mim e em você. O que Deus quer produzir na minha e na sua vida, que Ele dê um entendimento profundo do que é essa obra interior do Espírito Santo. E eu quero que você possa entender, eu não estou dizendo que a gente tem que escolher. Outro dia o irmão falou, não, eu prefiro Deus sobre. O outro, eu prefiro Deus por. Eu prefiro Deus. Você não tem que escolher. Porque Deus não é um ou outro. Ele veio para as três áreas de manifestação. Ele quer se revelar o Deus sobre, Ele quer se revelar o Deus por, e Ele quer se revelar o Deus em. Então você não tem que escolher. O que você precisa é experimentar a obra completa. Agora, se tivesse que escolher, e eu não vou sugerir isso, eu sei exatamente o que eu teria que escolher. O apóstolo Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, do que ele está falando? Dons, unção, Deus sobre. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover os montes, Deus por nós. Ele diz, mas não tiver amor, a reprodução da essência e da natureza de Deus, ele diz, não deu em nada. Porque se eu ignoro a última parte de Deus em nós, eu estou tornando inoperante, ineficaz ou incompleto tudo que Deus começou a fazer antes. Jesus diz lá em Mateus 7, 23, naquele dia muitos de vocês vão dizer, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, nós profetizamos, nós expulsamos demônios. Deus sobre. Jesus um dia fizeram nada, ou não foi no meu nome, ele nem questiona isso, porque é verdade, eles fizeram mesmo. Mas ele olha e diz, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que ele está dizendo? E daí que você viveu Deus sobre. Se você não viveu Deus em vocês, a transformação para vocês não viverem mais no pecado, vocês abortaram tudo, vocês tornaram essa obra incompleta. O problema, irmão, é que nós temos tentado levar uma igreja a entrar num alto nível de unção, mas uma igreja que pratica um baixo nível de rendição. Uma igreja que quer viver a glória externa, sem passar primeiro pelo processo de viver a glória interna. É a glória que mais deveria empolgar a mim e a você, querido.
E nós temos impedido Deus de realizar essa obra completa. Eu quero que você olhe comigo Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, por favor. Efésios capítulo 3. Vocês estão muito quietos hoje. Eu esperava mais glória a Deus, aleluia. Efésios 3,14. Paulo diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Isso para que propósito? Por que ele se punha de joelho? Por que ele orava? Para que segundo a riqueza da sua glória, repita comigo, glória. Então do que é que Paulo vai falar agora? Sobre a glória de Deus, ok? Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Diga comigo, com poder. Vira para o vizinho ao seu lado e fala para ele, poder. Agora olha o que ele vai falar. Mediante o seu espírito, no homem interior. Eu sei que eu já estou quase no fim da mensagem, mas o tema da minha mensagem hoje é o poder interior. A fim, o Deus das riquezas da glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder onde? No homem interior. Que poder é esse do lado de dentro? Que obra é essa que Deus quer fazer do lado de dentro? Olha o versículo seguinte, 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente lê habite Cristo no vosso coração, a gente acha que é conversão. Paulo está escrevendo para os crentes, irmão. Ele está escrevendo para a gente que nasceu de novo. Quando ele diz, e habite Cristo no vosso coração, ele não está falando de você se converter e tornar morada de Deus no Espírito. Ele está falando que o Espírito que vem morar do lado de dentro, que quer te revestir com poder do lado de dentro, ele tem uma missão. Qual é a missão? Me transformar, te transformar de glória em glória na imagem do Senhor. Quando ele diz, e habite Cristo, ele está dizendo, Cristo seja visto, Cristo seja revelado, ou na linguagem de Paulo aos Gálatas, que ele seja formado em vocês. Em Gálatas 4,19, Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é ser formado? Não significa que ele entrou, querido, como um bebê e agora está tendo que crescer. Significa que eu e você no início da conversão reproduzimos muito pouco da natureza dele. Mas o Espírito Santo vem para trabalhar o nosso íntimo, para nos tornar cada vez mais parecido. E assim Cristo vai sendo formado. Quando ele diz, e habite Cristo no vosso coração, querido, ele não está falando da presença física de Jesus. Ele está falando do caráter de Cristo. Ele está falando da natureza de Cristo sendo formada dentro de nós. Agora sabe o que acontece? Nós nos tornamos uma igreja, querido, com alto nível de unção. Nós nos tornamos uma igreja que está vivendo muitos milagres de fé, mas com baixo nível de glória interior, com baixo nível de transformação, com baixo nível de mudança de vida, porque de alguma forma aquilo que é interior não nos empolga como que é exterior. Olha a oração modelo, que nós apelidamos de o Pai Nosso. Jesus diz para pedir o pão de cada dia. Essa a gente não falha nunca. Estamos todo dia lá. O pão de cada dia, manda hoje, Senhor. Mas a maioria de nós não ora pelas questões interiores. Quantos de nós ora tanto quanto ora pelo pão, por questões como, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Quantos de nós gastamos tempo na oração, como oramos por provisão e sustento, declarando perdão a quem nos ofendeu? Porque tudo aquilo que é interior, irmão, não nos empolga. Se os corvos vier trazendo pão e carne, aí é a glória de Deus, é provisão. Mas Deus te dá condição de perdoar quem te ofende? Não é isso tudo, não. E justamente porque a gente não se deixa fascinar. Irmão, quando eu vejo Paulo falando dessa glória interior, como não será de maior glória o ministério do Espírito, eu vejo alguém que teve seus olhos abertos, eu vejo alguém que entendeu, eu vejo alguém que se deixou ser fascinado pelo projeto de Deus. Enquanto a ficha não cair para mim e para você, enquanto os meus e os seus olhos não abrirem, o nosso nível de resposta, infelizmente, será baixo. Então eu quero te ajudar a entender não só que o foco só no exterior é errado, não só
que o foco do Novo Testamento, em termos de glória, é essa transformação na imagem de Jesus, que é Cristo em nós. Porque os primeiros 2 níveis de manifestação, Deus sobre, Deus por, são externos. E é lógico que nos empolga. Irmão, eu amo as experiências com os dons. Não só as minhas, dos outros. O que eu vejo, o que os outros me contam, penso num negócio que me empolga. Eu amo as experiências de intervenção de Deus. Livramento, provisão, cura, milagre, porque tudo que o pau está quebrando lá de fora fascina a gente. Mas quando vai falar de Deus, mudar essa encrenca carnal que eu e você somos, em algo semelhante a Jesus, de alguma forma a gente não se deixa empolgar por isso. E sabe o que a gente está perdendo? A gente está perdendo a percepção da grandeza da obra interior do Espírito Santo. Eu quero tentar te ajudar a entender um pouquinho mais isso, num texto que tem me despertado. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Jesus está falando de João Batista. Ele diz, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém, diga comigo, ninguém. E diz, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmão, 2 coisas que o texto diz. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo, até agora não tem para ninguém. Ele diz, pode pegar Abraão, o patriarca, o pai da fé. Pode pegar Davi, homem segundo o coração de Deus. Pode pegar o profeta Daniel, homem muito amado e que entra nos profundos mistérios de Deus. Irmão, Deus está dizendo, você pode pegar os maiores homens de Deus da Bíblia e diz, não tem ninguém maior do que João Batista. Sabe o que Jesus está dizendo? João Batista é o cara. E de João Batista, nessa estatura, dele para trás, não tem quem se compare com ele. Agora, vamos imaginar, querido, é Jesus falando. Não é só profeta, é muito mais do que um profeta. É aquele de quem está escrito. E aí Jesus diz, dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Jesus está dizendo que João Batista tinha algo que nenhum dos outros tinha. Agora, irmão, se nós for falar de milagre, João Batista perde goleada por Moisés. Que pensa no cara que operou milagre, foi Moisés. A Bíblia não fala de nenhum milagre de João Batista. Se for falar de intensidade do profético, ele pode ter conseguido converter o coração de muitos. Mas ainda que a Bíblia diz que ele viria no espírito e no poder de Elias, ele não manifesta o fogo e a contundência de Elias. Ele não foi um adorador como Davi. Ele não foi alguém que revelou os profundos mistérios como Daniel. Ele não foi alguém que manifestou a fé de Abraão. Aliás, depois de anunciar que Jesus era o Cristo, quando ele foi preso, manda perguntar para Jesus, é você mesmo o Cristo que havia de vir ou nós temos que esperar outro? Eu ficava pensando, de onde Jesus tirou esse negócio que João Batista é maior que os outros? Da onde ele é maior do que os outros? A Bíblia nos dá uma única pista de algo que João Batista tinha, que ninguém teve. Quando o anjo de Deus aparece ao pai dele, Zacarias, o anjo anuncia e diz, ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Ninguém no Velho Testamento tinha o Espírito Santo habitando dentro de si o tempo todo. A Bíblia fala que a unção vinha sobre Sansão. Irmão, Sansão não era um cara forte, não era um guarda-roupa, um armário maior do que os outros. Quando a unção vinha, ele fazia coisa impossível. Quando não vinha, era normal como qualquer outro. Por isso que as pessoas perguntavam, qual o segredo da sua força? Ele não era maior do que ninguém. Quando a unção vinha sobre ele, fazia diferença, mas não permanecia o tempo todo. Agora a Bíblia diz que João Batista, desde antes de nascer, o Espírito Santo de Deus já estaria habitando e enchendo o coração dele. Então presta atenção, o que colocou João Batista num patamar distinto dos demais foi a presença
e a habitação do Espírito Santo contínua dentro dele. Deus já estava sinalizando, o nível de glória vai subir quando o Espírito de Deus ia habitar dentro de vocês. Agora, segura aí. Jesus diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Sabe o que Jesus está dizendo? João Batista foi o cara que subiu de nível. Só que Jesus diz, o que eu vou fazer daqui para frente, o menorzinho, mais fulamba dos 6, vai bater em João Batista. O crentezinho mais sem vergonha do meio de vocês vai ser maior do que João. Jesus está dizendo, gente, o que vai acontecer com vocês, nem João Batista teve. João Batista está tendo mais do que todo mundo antes dele. Mas, querido, João Batista não viveu o novo nascimento que eu e você podemos experimentar. Ele não se tornou participante da natureza divina. Ele não tinha essa ação transformadora de glória em glória. Então, Jesus está dizendo, se o que João Batista teve foi melhor do que a galera toda, o menor do meio de vocês vai ser maior do que ele. Jesus está dizendo, eu vim subir um nível de glória. Em outras palavras, ele está dizendo, você não tem noção de onde eu vou levar as coisas. Agora, do que ele está falando? Que ele da grandeza da obra interior. Mas o problema para mim e para você é que se não tiver anjo voando, não tiver bola de fogo, não tiver gente caindo, não tem glória. Deus quer trazer unção e deixa eu te dizer, irmão, nós vamos entrar num lugar maior de unção do que o que chegamos. Deus quer nos levar a um entendimento de fé e nós vamos entrar num lugar maior. Mas me ouça, há um sopro de Deus vindo sobre a terra, onde Deus quer nos levar ao entendimento do que é Deus em nós, do que é ser transformado na imagem de Jesus, do que é massacrar a nossa carne, do que não é ser governado pelo sistema do mundo, nem pelos valores do mundo, mas pela natureza de Cristo. Irmão, nós vamos ter que voltar a ser aquele tipo de crente que dá outra face, que anda a segunda milha, que entrega a capa junto com a túnica. Nós vamos ter que voltar a ser aquele tipo de crente que manifesta a natureza de Cristo. Que no momento que está lá sendo crucificado, está dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Era esse tipo de gente que você encontrava. Irmão, quando Paulo está consentindo na morte de Estevão, ele está vendo um Estevão que reproduz essa natureza de Jesus. Ele está vendo um Estevão que manifesta isso. Muitas vezes eu ficava pensando, Estevão morreu antes da hora, nós perdemos, o diabo parou Estevão, a igreja não orou por ele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Estevão cheio do Espírito Santo, porque só alguém cheio do Espírito Santo consegue ajoelhar, irmão, na hora que está sendo apedrejado, não só para dizer, Pai, recebe o meu Espírito, mas para dizer, perdoa ele, Senhor. Eu e você só vamos entrar num alto nível de manifestação do amor de Deus, à medida que esse Espírito que nos enche, nos transforma na imagem de Jesus. Agora, você quer entender como Jesus respeita esse tipo de atitude? Estevão diz, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. A Bíblia toda diz que Jesus está sentado à direita de Deus. Sabe o que a Bíblia está querendo nos fazer entender? O modelo comum desde os povos antigos. Os reis, qualquer pessoa de autoridade, em qualquer audiência, permanecia sentado. Quando Jetro vai aconselhar Moisés, o que é que estava acontecendo? A Bíblia diz que o povo passava o dia de pé e Moisés sentado, porque é assim que funcionava. Quando ele vê Jesus em pé, irmão, aqui todos os papéis se confundem, porque o rei nunca ficava de pé na frente do súdito. Era o súdito que tinha que ficar de pé na frente do rei, porque isso era sinal de respeito e honra à autoridade. Quando Jesus se levanta, eu particularmente acredito que ele está dizendo, Estevão, um cara como você, eu fico de pé para receber. Um cara como você tem que ser recebido com honra. Um cara como você tem que ser recebido com glória aqui na terra. Alguém que num momento como esse, que está perdendo a própria vida, mas resolveu seguir, manifestar o meu caráter, reproduzir a minha imagem na terra, é o exemplo para mim de um crente que alcançou aquilo que deveria. Irmão, Jesus não está olhando, não, Estevão, se defende, corre disso. Sabe o que ele está dizendo? Você se tornou exatamente aquilo que eu manifestei na terra. E de alguma forma, querido, isso tem que empolgar eu e você. Eu tenho falado muito, me chamam muito para falar sobre os dons. Eu amo falar sobre os dons, eu amo orar pelas manifestações do Espírito. Mas eu tenho vivido uma crise nos últimos anos, Marcelo. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você ensine um pouco menos sobre o poder e um pouco mais sobre a minha pessoa. Eu levei um choque.
Eu falei, Deus, nós precisamos crescer no poder. E é verdade. E nós vamos crescer. Agora, algo que nós precisamos entender, querido, é que não adianta apenas ter unção, Deus sobre. Não adianta apenas ser Deus por todas as experiências maravilhosas e não entender o Deus em nós. Eu comecei meu ministério me trancando pelo menos 4 horas por dia para orar em outras línguas. Às vezes eram 6, às vezes eram 8 horas orando. No mínimo os primeiros 3 dias do mês, às vezes era a primeira semana toda, eu ficava trancado num quarto em jejum orando. E por conta desse tempo a sós com o Senhor, as manifestações começaram a acontecer. Alguém disse, pastor, como que o senhor sentia os milagres? Eu falei, irmão, não sentia nada, acontecia. A gente não tinha controle. Estava pregando, alguém era curado, acontecia um negócio, acontecia outro. Eu falei, para mim não mudou nada. A gente chegava na reunião para fazer o que sempre fez, e as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a ver um nível extraordinário de unção, de poder, de milagres. O que eu mais pregava, além da unção, era sobre fé. Você tem que entender o que Deus quer fazer por você, mas o seu nível de resposta. Irmão, havia uma intensidade nessas 2 áreas no meu ministério desde o início. Mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro. Eu só estou vivo por um milagre. 1 ano e 3 meses depois do acidente, quando eu estava sendo estabelecido no ministério, um pastor impôs as mãos para orar por mim. E na hora que ele impôs as mãos, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus. Eu conto essa história no meu livro, O Agir Invisível de Deus. E o anjo que apareceu para ele, como você está me vendo, ouviu o anjo como você está me ouvindo. O anjo apareceu para ele, se identificou de uma maneira bem formal. Fui enviado da parte do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E disse para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e os outros colegas. Eu brinco que nem eu hoje teria ordenado eu mesmo ao ministério, naquela época. Um rapaz novo, imaturo, solteiro, e apesar daquelas dimensões de manifestações, o anjo disse para ele assim, você não precisa se preocupar com eles. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eles estão nas mãos do Senhor. O anjo tranquilizou o coração dele. E hoje eu entendo a preocupação que ele tinha. Por isso que eu falei que nem eu teria ordenado eu mesmo. Mas depois de falar que a gente estava nas mãos do Senhor, que não era para preocupar, o anjo apontou o dedo para mim. E disse assim, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. Ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. O que ele estava falando? O anjo disse assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruir a vida dele. Ele está certo quando diz isso. Mas o anjo disse assim, diga porém por que Deus o permitiu. O anjo diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus do lado de dentro. E o anjo disse assim, era só uma questão de tempo. E o sucesso se transformaria em fracasso. O anjo disse, ele iria sucumbir debaixo do peso do sucesso do próprio ministério. Porque ele não tinha estrutura para suportar isso. Irmão, a pergunta é, por que eu e você achamos que temos tanta estrutura? O apóstolo Paulo diz assim, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse. Se Paulo, depois de tudo isso, está dizendo que Deus olhou para ele e falou, nem você está pronto para segurar a onda dessa glória toda. Por que eu e você achamos que já estamos no nível de maturidade que podemos administrar isso tudo? Irmão, há um lugar de glória externa que Deus quer nos levar, sem precedentes. Mas precisa haver um balanço entre a atuação da glória interna que nos preparará para esse momento. Porque senão nós não podemos entrar nisso. Será nocivo, será danoso, será suicídio espiritual. E não é que Deus não quer aumentar o nível da unção sobre, nem que Ele não quer fazer mais em nosso favor. Mas tudo isso só faz sentido quando se complementa nesse lugar Deus em nós. Eu louvo a Deus por cada milagre que eu já vi. Eu louvo a Deus por cada milagre que eu ainda vou ver.
Eu não estou dizendo que isso não é importante, querido. Eu quero mais. Mas eu quero ser uma pessoa que quando está lá dentro de casa e não no púlpito, reflete Jesus o tempo todo. Porque tem momentos que eu falo com a minha esposa e com meus filhos de uma forma que não está refletindo Jesus. E a gente fica dando desculpa. Ninguém é de ferro. Todo mundo é gente. É verdade, querido. Mas a gente tem que ser cada vez menos gente, cada vez mais parecido com Jesus. Não é instantâneo, mas é uma glória progressiva. Eu tenho que parecer com Jesus mais hoje do que ontem. E tem algo, querido, que tem me apertado nos últimos anos. Eu anseio por essa glória interior. Eu anseio para entrar nesse lugar de quando alguém bater na minha face, em vez de eu querer bater de volta, eu precisar sem nenhum esforço, simplesmente oferecer a outra. Eu não quero ser apenas a pessoa que tem experiências com os dons com unção, mas que depois no dia a dia deixa a desejar. Muitas vezes, querido, a gente está mais focado, mesmo na oração, com aquilo que Deus pode fazer por nós, do que Ele poderia fazer em nós. A maioria de nós não gasta tempo orando para vencer a tentação ao pecado. A gente não gasta tempo para crescer numa área. A gente não gasta tempo diante de Deus para vencer os enroscos emocionais. O dia que eu estiver diante de Jesus, não vai adiantar só ter profetizado, expulsado demônios, curado os enfermos. Porque se eu não deixei a natureza dele ser formada em mim, ele vai olhar para mim e dizer: não te conheço. Ele vai dizer para mim: você não me representa, você nunca me representou. Porque o que vai representá-lo nessa terra, que ele não é apenas a glória externa, mas é a glória interna. A gente tem que entender a grandeza dessa obra interior. A gente precisa entrar num lugar onde isso nos fascine, como fascinava Paulo. Onde a gente começa a olhar para isso e dizer: o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que Ele manifestou em Moisés. Tiago diz: lamentai e chorai, senti as vossas misérias. Eu quero entender o que é que está acontecendo com a igreja. Porque a gente acredita que todo culto tem que sair só feliz e pulando e festejando. Está na hora da gente voltar a entrar em crise conosco. De olhar para aquelas áreas da nossa vida e dizer: Jesus, esse sentimento, esse pensamento, essa ação, essa conduta não te representa. A gente não vai chegar lá da noite para o dia. A gente vai ter que ser paciente, entender os processos de Deus. Mas eu tenho que brilhar hoje mais do que ontem. Eu tenho que manifestar Jesus hoje mais do que ontem. Eu preciso brilhar amanhã mais do que hoje. Mais de Cristo tem que ser visto em mim amanhã do que hoje. É um desespero dentro de mim nos últimos anos. Eu creio que isso é um grito do coração de Deus. Uma igreja que entenda a grandeza da obra interior. Onde a gente entra naquele lugar, querido, onde não existe só as manifestações externas e visíveis, mas a transformação interior. De glória em glória em glória, até a imagem do Senhor Jesus. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu estou falando da minha crise, na esperança de que a carapuça lhe sirva, na esperança de que de alguma forma a gente entenda o quanto Ele quer nos tornar semelhantes a Jesus.